Olha, a ideia de criar o conselho tem várias razões. A primeira dela é que eu sempre tive consciência de que um presidente da República não tinha condições de governar o Brasil sozinho. Ninguém é inteligente o suficiente para saber todos os problemas, deliberar sobre todos os problemas sem ouvir a sociedade. Então a ideia básica era criar um conselho que ele fosse representativo da sociedade brasileira, dos mais diferentes segmentos da sociedade, e que a gente pudesse utilizar esse conselho como, sabe, um órgão que desse orientação, que fosse consultado nos momentos mais importantes, para que ele orientasse o governo a não cometer equívoco, a não cometer erro. E eu acho que, nesse aspecto, o Conselho fez um trabalho que eu considero extraordinário. Uma outra coisa é que veio um pouco da minha experiência sindical, né? Eu, na minha vida sindical, eu nunca gostei de consultar uma única pessoa. Eu, quando fazia consulta a um companheiro economista, eu consultava mais 2 ou 3 para que eu tivesse um leque maior de opções para poder fazer o meu juízo de valores e tomar a minha posição. Então, eu fiquei imaginando, quem sabe esse conselho seja a possibilidade de colocar aqui um grande empresário com um grande dirigente sindical, colocar um grande fazendeiro com um trabalhador sem terra, colocar um índio junto com aqueles que querem acabar com as terras indígenas do Brasil, colocar um padre junto de um pastor, sabe? Colocar um banqueiro junto de um bancário, junto daquele que todo dia xinga o banqueiro como responsável por tudo no Brasil. E foi muito interessante porque no começo havia uma certa desconfiança, o que era normal, né? O que era normal. Eu soube que na véspera da primeira reunião do Conselho, houve uma reunião de um grupo de empresários no Hotel Naum para estabelecer uma estratégia de como eles deveriam agir, sabe, como se fosse estudante. Isso acontece muito no movimento estudantil e no movimento sindical, você estabelecer a estratégia de atuação e você vai, senta nos bancos da frente, ali você grita, ali você aplaude, ali você vai. E eu fiquei sabendo disso porque o empresário me contou que tinha havido essa reunião. Então eu preparei, sabe, as cadeiras de forma que eu colocava um grande empresário junto com alguma pessoa que ele entendia que era adversário dele. Por exemplo, um grande empresário com o presidente da CUT, um grande fazendeiro com o sem terra, todo mundo próximo, para eles perceberem que, embora eles estivessem em campos sociais antagônicos, viessem de origens sociais totalmente diferentes, tinha algo que poderia se tornar comum entre eles se o Brasil fosse a razão principal da participação dele no Conselhos. E eu penso que o resultado foi extraordinário, porque com todas as divergências, a gente terminou fazendo com que as pessoas trabalhassem junto, pensassem junto, na divergência construíssem os consensos necessários para que aquilo pudesse ser transformado em proposta política que o governo adotava, ora mandando para o Congresso Nacional, ora fazendo políticas, inclusive, de mudança tributária. Portanto, eu sou muito agradecido aos serviços que o Conselho prestou ao meu governo. Olha, eu penso que a experiência que o Conselho brasileiro adquiriu no trabalho conjunto com a sociedade e com o governo permite que a gente tenha a possibilidade de construir em todos os países da América Latina, em todos os países da África, uma política de convencimento à sociedade desses países, através do sindicato, através dos governos, através dos empresários, a necessidade da construção de um conselho de desenvolvimento. Eu fico imaginando num país como a Venezuela, em que existe tanta radicalização, sabe, um país quase que dividido ao meio, sabe, de um lado os grandes empresários, do outro lado o governo, o povo mais pobre, do outro lado a classe média mais alta, ou seja, um conselho poderia ajudar a fazer a concertação que eu tenho esperança que o presidente Maduro possa fazer agora.
ou em outro país africano, porque o problema é uma questão cultural. Eu penso que só foi possível criar o Conselho no Brasil pela minha experiência sindical. Né? Ou seja, como eu fui um homem que aprendi a fazer política numa mesa de negociação, em momentos de muita diversidade, sabe? E outros momentos favoráveis, ou seja, a minha experiência sindical permitiu que eu acreditasse nisso. E valeu a pena. Só para você ter ideia, quando nós fomos fazer a primeira reunião do Conselho, amigos meus do PT, no Senado, e outros, achavam que eu estava criando um instrumento para substituir a Câmara, para substituir o Senado, para substituir o Congresso, o que seria um absurdo. O que seria um absurdo. Alguns achavam que eu queria que eu queria acabar com a democracia representativa e fazer a democracia direta, sabe? Nem isso era possível fazer, porque no Brasil, como não tinha mais decreto-lei, nós tínhamos acabado com o decreto-lei na Constituição, ou seja, tudo, sabe, tudo eu tinha que mandar para o Congresso Nacional. Portanto, as grandes ideias que o Conselho tinha, eu tinha que mandar para o Congresso. E eu fico imaginando o quanto o nosso Conselho pode contribuir, sabe, com toda a América Latina, com toda a África e com outros países. Mesmo europeus, alguns que têm conselho mais antigo do que nós, não têm a prática que nós temos. Não tem o envolvimento dos mais diferentes setores sociais como nós tivemos aqui. Então, eu acho, sabe, sem nenhuma falta de modéstia, que o Brasil, em se tratando de conselho, é um exemplo para o mundo. Em 10 anos de vida, certamente a gente descobre coisas que não estavam funcionando 100%. Certamente a gente descobre que teve falhas, ou que está tendo falhas, e certamente a gente deve aprimorar. A primeira coisa que eu tenho consciência é que a Presidenta da República tem que dar uma atenção especial ao Conselho. Ela tem que ver o Conselho como um instrumento, sabe, de ajuda à governança desse país. É um jeito dela não ficar dependendo apenas das instituições formais. Eu vou ouvir o outro lado, eu vou ouvir as pessoas que não têm cargo no governo. Sabe, eu vou ouvir as pessoas que protestam do lado empresarial, que protestam do lado sindical, que protestam do lado indígena, que protestam do lado do movimento social, porque essas pessoas, às vezes protestando, têm muita contribuição para dar. Muitas vezes aplaudindo é que não tem contribuição para dar. Então, essa é uma visão que eu acho que a Dilma tem, porque ela participou de muitas vezes no Conselho quando eu estava na presidência. Então, a outra coisa é que os ministros têm que entender que o dia de reunião do Conselho é a coisa mais importante que eles têm para fazer. Sabe, não é possível que os ministros não compareçam na reunião dos conselhos. A terceira coisa que eu acho extremamente importante é que o ministro responsável pelo Conselho, sabe, tenha de quando em quando possibilidade de conversar com a presidenta para poder mostrar, sabe, como é que andam as coisas, o que está vindo de comentário. O Conselho, não sei se existe ainda, mas no nosso tempo nós constituímos muitos subgrupos dentro do Conselho para discutir temas específicos, políticas específicas. Eu acho que isso precisa continuar acontecendo. Eu acho que o Conselho tem que ter grupo para discutir a questão energética, discutir a questão econômica, discutir a questão tributária, discutir a questão de infraestrutura, sabe? E essas pessoas podem dar contribuição, e muita contribuição. Portanto, eu acho que... e depois é o seguinte, eu acho que o Conselho tem que ter uma estrutura para que ele seja mais arrojado, para que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira, através do Conselho, possa ter uma participação fora do Brasil, tentando criar, sabe, o Conselho em outros países.